Olá, amigos, amigas que fazem o estudo do livro O Céu e o Inferno, que está sendo ministrado pela Associação Espírita Allan Kardec de São José do Rio Preto, sob a coordenação da nossa companheira, nossa amiga Sandra Chalela. Hoje faremos o estudo minucioso do capítulo 11 da obra, cujo título é Da Proibição de Evocar os Mortos. Um assunto bastante interessante, que causa muita polêmica, não no espiritismo, claro, mas em outras religiões, que não admite, em hipótese alguma, o contato com os nossos irmãos que desencarnaram. Esses nossos irmãos de outras denominações religiosas, ainda muito apegados ao Velho Testamento, aquilo que disse Moisés, não entende que os tempos mudaram, os tempos são outros, né? E hoje esse contato com o mundo espiritual é tão normal e será cada vez mais daqui para frente, à medida que o ser humano avança, aprende, conhece, esse intercâmbio será cada vez mais facilitado e cada vez mais frequente, mas ainda encontra barreiras terríveis, dada a ignorância de muitas doutrinas, muitas religiões que ainda são extremamente apegados àquilo que dizia o Antigo Testamento. Então vamos ver neste capítulo algumas informações importantes e entender por que esse intercâmbio, à época de Moisés, foi tão condenado, né? Mas como eu disse, hoje em dia as coisas mudaram muito, então será frequente, normal daqui para frente esse contato. Então vamos fazer a nossa oração de abertura para darmos início ao estudo. Eu convido a todos a fechar os olhos, a mentalizar a figura doce de Jesus e mais uma vez agradecer-lhe, Senhor, pela oportunidade que nos dá, que nos concede de termos contato com esta doutrina maravilhosa, tão esclarecedora, e por nos esclarecer, nos tirar da ignorância, levantar o véu daquilo que nos é desconhecido, permite que tenhamos uma outra visão sobre a vida, sobre o mundo espiritual, sobre nós mesmos. Que possamos, nesse estudo, aprender e manter este conhecimento retido na nossa mente, mas que possamos também utilizá-lo em nosso benefício e em benefício de todos aqueles nossos irmãos que dividem esta jornada, esta existência atual junto de nós. Sendo assim, Senhor Jesus, espíritos amigos, nós pedimos permissão para iniciar o estudo deste capítulo 11. Fique conosco, Senhor, agora e para sempre, e que assim seja. Dando início ao nosso estudo, vamos ver no Antigo Testamento, no livro Levítico, o que dizia a respeito dessa comunicação com os mortos. Então está lá no capítulo 19, versículo 31, dito o seguinte: Não vos desviei do vosso Deus para procurar os mágicos, e não consulteis os adivinhos, para não vos contaminardes ao vos dirigir a eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, muitas religiões que estudam a Bíblia levam ao pé da letra aquilo que disse Moisés, né? Então, nesse livro Levítico, que é um dos livros que compõem a Bíblia, existe essa advertência, quer dizer, não desvie do vosso Deus para procurar os mágicos, aqueles que sabem, aqueles que conhecem, né? Na época, era assim entendido os mágicos,
e nem consultei os adivinhos para não se contaminar ao se dirigir a eles. Agora, por que será que neste livro tem essa advertência de Moisés? Porque aquele povo hebreu que era escravo no Egito, eles presenciaram e viam que naquela comunidade, vamos dizer, naquele país, né? Naquela época não se falava país, mas naquele povo, naquela civilização, havia muito misticismo, né? Os egípcios, eles tinham muito disso, né? Consultar o futuro, os deuses, saber das coisas. E os hebreus, o povo judeu, eles foram escravizados durante muitos anos ali no Egito. E eles acabaram por aprender, por conhecer, tomar contato com a cultura dos egípcios. Então é óbvio, eles aprenderam muitas coisas. Então, quando Moisés liberta aquele povo do jugo dos faraós, né, do Egito, que escravizavam o povo judeu, ele tira aquele povo daquela nação, daquela civilização, e começa uma caminhada para o deserto procurando a Terra Santa, né? Que seria futuramente a Palestina, aonde o povo judeu iria se instalar. Acontece que, como esse povo durante muitos e muitos anos ficou ali no Egito, aprendendo, conhecendo a cultura desse povo, Moisés achava que era importante desvincular, né, o povo que ele estava libertando, que era o seu povo, o povo judeu, se libertar daquelas práticas. Foi por isso que ele passa 40 anos no deserto procurando a Terra Santa. Na verdade, não é que ele estava procurando essa Terra Santa e demorou 40 anos para que isso acontecesse. Na verdade, ele estava esperando que, com o passar do tempo, esse povo judeu se desvinculasse aos poucos de tudo aquilo que havia aprendido no Egito. Então, ficou durante 40 anos vagando no deserto para que novas gerações aparecessem, as antigas gerações que tinham vivido a escravidão, então fosse passando, né? Fosse, vamos dizer assim, desencarnando, para que não levasse para a Terra Prometida esses costumes, essas práticas que eram abomináveis. Por quê? Porque se fazia muito daquilo, dessas consultas aos mortos, com um único objetivo, né? As adivinhações. Ganhar dinheiro, fazer comércio com isso. Então, utilizava-se dos mortos para conhecer o futuro e, com isso, ganhar dinheiro. Então, Moisés se posicionou contra, porque sabia que se levasse o seu povo para outro lugar com essas práticas, a coisa não ia dar certo, né? Ia ter muitos problemas. Então precisava passar um tempo longo para que isso aos poucos fosse diminuindo. Então, lá no livro, ele diz exatamente isso. E vai falar mais coisas que nós vamos ver no decorrer aqui do estudo, nos próximos slides. Vejamos então no livro Céu e Inferno qual seria a posição da Igreja quanto às manifestações dos espíritos desencarnados, dos mortos, né? Diz o livro: a Igreja não nega de maneira alguma a existência das manifestações. Ao contrário, ela as admite, mas atribuindo-as à intervenção exclusiva dos demônios.
Então, assim, se nós formos ler no Antigo Testamento, nós vamos encontrar passagens que dizem exatamente isso, que os mortos, eles simplesmente acabaram, sumiram, desapareceram. Então, esse contato com os supostos mortos, que na verdade são os nossos irmãos desencarnados, isso era uma abominação. Isso era algo que ia contra os ensinamentos de Deus, contra aquilo que está na Bíblia. E que essas manifestações, elas eram feitas pelos espíritos dos demônios, que visavam e visam, né, porque muitas religiões ainda continuam pregando isso, né, que essas manifestações são fruto de espíritos de demônios, com o objetivo de enganar. E que se Deus, né, não aceitou, não colocou na Bíblia, não disse que isso era permitido, significa então que é contra as suas leis. E essa prática de contato com os nossos irmãos do plano espiritual seria algo totalmente errado, totalmente contra as leis de Deus. Então, no Evangelho, nada encontraremos quanto à proibição. O supremo argumento utilizado é a proibição de Moisés, que consta no livro Levítico, no capítulo 19, versículo 31, que nós acabamos de falar no slide anterior, né? O porquê que Moisés fez questão de dizer isso, porque a coisa se corrompeu, vamos dizer assim. E aquele contato que deveria ser algo saudável, algo que nos instruísse, né, os encarnados, e algo que pudesse ajudar os nossos irmãos que estão no outro plano, virou uma forma de comércio, virou uma forma de adivinhação, e com essas adivinhações se ganhar muito dinheiro. Então, aquilo que era saudável, justo, honesto, passou a ser uma prática abusiva, totalmente errada. Agora, não é só no capítulo 19 do livro Levítico, no versículo 31, que há essa advertência de que essa prática de comunicação é totalmente errada. Outras passagens do Antigo Testamento sugerem o mesmo entendimento de Moisés. Naquela época, como eu disse, havia sérios motivos para que a prática da comunicação com os mortos fosse temporariamente suspensa, porque ela não seria definitivamente suspensa. Tanto é que hoje a gente conversa no trabalho mediúnico, quem frequenta, quem trabalha, né, na casa espírita, tem essa atividade, entende perfeitamente que esse contato se dá de uma forma tranquila, livre. E outra, o espírito só se manifesta quando ele quer ou quando ele tem autorização, né? Nos trabalhos mediúnicos, ninguém fica evocando, solicitando a presença de um determinado espírito. Ele se apresenta se ele quiser ou se ele tiver liberdade para ali chegar naqueles trabalhos. Então, Moisés desejava que o seu povo, o povo judeu, o povo hebreu, rompesse com todos os costumes trazidos do Egito, onde as evocações eram usadas de maneira abusiva, conforme também eu já expliquei no slide anterior. Então, vamos ver adiante outras manifestações no mesmo sentido do que está no livro Levítico. Bem, vamos ao cerne da questão. O porquê da proibição de Moisés? A proibição de Moisés justificava-se, visto que os mortos não eram evocados em virtude do respeito, da afeição e piedade
que o povo hebreu tinha por eles, né? pelos mortos, mas com o objetivo, com a finalidade da adivinhação. Da mesma maneira que se consultavam os augúrios e os presságios, explorados pelo charlatanismo e a superstição. Então se faziam essas evocações, buscava-se esse contato com os desencarnados, não porque se gostava deles, porque se tinha respeito, afeição, carinho, admiração. Talvez esses fossem os últimos da fila, os últimos objetivos na fila. O objetivo maior era a adivinhação. E com isso, né, vender, vamos dizer, essa mercadoria preciosa, enganando os incautos, né, dando informações que vai saber se, na verdade, eram informações verdadeiras ou não, com o objetivo de explorar a boa-fé e, com isso, ganhar dinheiro. Então, as invocações transformaram as adivinhações em comércio. Elas estavam associadas às práticas mágicas e supersticiosas, sendo até mesmo acompanhadas de sacrifícios humanos. Então, olha só, né, se a gente pensar bem, que coisa bárbara. Essas mágicas, essas práticas podia levar até ao sacrifício de seres humanos. Então daí a gente entende por que Moisés ele foi tão duro, ele foi tão enfático em proibir as manifestações. E para que ele tivesse um respaldo, uma força muito grande, porque era um povo ignorante, até hoje ainda somos muito ignorantes, né? Mas imagine naquela época. Então, ele além de dizer isso com muita firmeza, ele dizia que aquilo eram mensagens, né? Eram informações que Deus estava passando, né? Para que além da força do profeta Moisés, que era muito respeitado, o povo entendesse que aquilo era uma informação divina, que vinha do alto, que vinha de Deus. Hoje, a razão do intercâmbio é outra, completamente diferente. O Espiritismo veio demonstrar que as relações com o além-túmulo têm um sentido exclusivamente moral, consolador e religioso. O Espiritismo condena toda a prática que deu motivo à proibição de Moisés, e que esta prática não é movida por curiosidade ou pela cupidez. Ela é movida apenas pelo desejo único da instrução e melhora das almas sofredoras. Então, nos trabalhos mediúnicos, a gente recebe aqueles espíritos que são irmãos nossos, iguaizinhos a nós, que por muitos motivos desencarnam com problemas de saúde no corpo físico, morreram em função de problema no corpo físico, problemas psicológicos, problemas afetivos, enfim. A nossa vida no mundo de provas e expiações é uma vida muito difícil, nós estamos sujeitos a muitas coisas. Então, esses nossos irmãos vêm no trabalho mediúnico, muitas vezes, conversar com a gente, porque a espiritualidade superior permite que eles tenham esse contato, este choque vibratório com nós encarnados, para que eles possam receber uma energia diferente, para que eles possam conversar, receber um aconselhamento. E muitos desses irmãos que seguiam essas religiões que proibiam tudo, né, falavam verdadeiros absurdos, muitos chegam no trabalho mediúnico e abordam exatamente isso. Eles dizem, durante muito tempo, eu aprendi, né, através da religião que eu frequentei,
né, que a minha família frequentava, que as coisas se davam assim, 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 assim. E hoje, aqui no plano espiritual, eu percebo que não é isso, que a vida continua, que nós não vamos ficar dormindo até o dia do juízo final, né? que a gente some, quando morre o corpo físico, a gente some e desaparece. Não, a gente continua vivo e cada um vem trazendo os seus problemas, as suas dificuldades, tudo aquilo que passaram e continuam passando no plano espiritual. E aí, nesse trabalho mediúnico que as casas espíritas fazem, é nesse sentido. É um trabalho exclusivamente moral, consolador e religioso, que tem por finalidade instruir e melhorar a condição desses espíritos que estão sofrendo, né? Desvendar um pouco desse véu, desse engano, dessas coisas que foram passadas a eles e que eles acreditavam, vamos dizer assim, piamente, né? Fielmente, eles acreditavam naquilo. Hoje, eles percebem que não é nada disso. Então, eles ficam angustiados, tristes, né? E muitas vezes até revoltados, porque percebem que foram enganados. Então, esse é o verdadeiro papel do Espiritismo. Por isso que o Espiritismo também, em hipótese alguma, concorda com essas práticas de leitura de mão, né? Que a gente vê às vezes até pregado nos postes aqui de São José do Rio Preto, magia do bem, traga o seu amor de volta, faça consultas espirituais, né? Resolva todos os problemas da sua vida. O Espiritismo é frontalmente contra, porque o que o Espiritismo prega é a transformação, é a mudança de dentro para fora, de acordo com os ensinamentos de Jesus, de acordo com os postulados da doutrina espírita, e não essa coisa de fora para dentro, né? Fazendo trabalhos, fazendo rezas milagrosas, amuletos e uma série de coisas, e com isso a vida da pessoa melhora. O que o Espiritismo prega é algo completamente diferente. É uma mudança moral, espiritual, mas de dentro para fora, cujo maior esforço depende de nós. Temos a proteção de Deus, a proteção de Jesus, da espiritualidade amiga que acompanha o desenvolvimento do ser humano aqui na Terra, mas o maior sacrifício, o maior papel é nosso. Nós é que temos que promover essa mudança, aprender, conhecer a verdade e a partir daí nos transformarmos. Então é isso que o Espiritismo prega e não essas coisas mágicas, essas adivinhações. Como eu disse a vocês, no Velho Testamento tem várias informações falando a respeito dessa comunicação com os mortos. Não é apenas aquela do capítulo 19 que está no livro Levítico. Tem outras informações. Então, para a gente ver como ainda existe uma resistência de certas religiões que abominam, tratam essa comunicação com o mundo espiritual, que deveria ser algo saudável, até incentivada, né? Já que nós somos, vamos dizer, 1/3 de espíritos encarnados, 2/3 desencarnados, e que a gente poderia ajudar mutuamente, né? Os desencarnados, os encarnados e vice-versa, mas ainda como as religiões, ainda elas estão muito apegadas ao que está no Velho Testamento. Só um exemplo, eu vou citar dois, um deles é desse senhor aqui, o professor Felipe Aquino. Eu fiz questão de colocar a biografia dele aqui, e ele tem um programa na TV, a Canção Nova. Ele tem 2 programas na televisão, nessa Canção Nova, a Escola da Fé e Pergunte e Responderemos. E eu já vi, né, já presenciei ele falando a respeito dessa comunicação.
E nós vamos ver no slide seguinte uma matéria que foi publicada por ele, a forma como ele se refere ao espiritismo no tocante a essa questão do contato com os nossos irmãos desencarnados. Então eu fiz questão de colocar aqui uma fotografia dele, a biografia, e ele tem programa na Canção Nova. De vez em quando eu até assisto. Tem coisas que eu acho assim as explicações dele interessantes, mas tem coisas, obviamente, que eu tenho uma profunda divergência, porque eles ainda são muito apegados ao Antigo Testamento e condenam na essência tudo aquilo que é o Espiritismo. Verdadeiramente aquilo que é o Espiritismo, por desconhecer, eles condenam. Quando eu falo ignorância aqui nesse estudo, não é ignorância no sentido da maldade, da estupidez. É ignorância no sentido de ignorar, de não conhecer, ficar feito, né, preso àqueles ensinamentos de milênios, né, e se manter naquilo, não expandir para as coisas novas, né? Então vamos ver para frente o que diz o professor Felipe Aquino e um outro professor que eu peguei a opinião dele, que é da Igreja Adventista. O professor Felipe Aquino, Igreja Católica. E o outro professor que nós vamos ver mais para frente, o nome dele, a biografia dele, é da Igreja Adventista. O professor Felipe Aquino, ele publicou um artigo no dia 19 de outubro de 2010. Eu até coloquei aqui o endereço na internet, para que quem quiser consultar, é só copiar esse endereço, colocar ali na barra do seu veículo que você adota, o seu navegador, e ele vai localizar. Então vamos ver o que disse o professor aqui, nesse artigo. Diz ele, mais uma vez, os espíritas propagam a falsa notícia de que a Igreja Católica já reconhece e aceita a comunicação com os mortos. O fundamento de tal notícia é inconsistente e confuso. Não há perspectiva de que tal tenha acontecido ou venha a acontecer, já que se trata de algo proibido pelas Escrituras e amplamente explicado pela parapsicologia. Os fenômenos mediúnicos nada têm de transcendental, mas são expressões do psiquismo do médium respectivo. Então, vamos fazer uma rápida análise do que disse aqui o professor Aquino. Ele se baseou numa mensagem, num artigo publicado por uma senhora espírita que tem um centro espírito na Suíça há muitos e muitos anos. E ela cita, essa senhora cita o nome de um padre que ele teria reconhecido as manifestações, o contato com o mundo espiritual, essa relação, esse intercâmbio com os ditos mortos. Então, o professor Aquino, partindo desse texto que foi publicado por essa senhora, que tem esse centro espírita na Suíça há muitos e muitos anos, então ele, em cima do que ela escreveu, ele escreve isso aqui. Por isso que eu acho interessante vocês pegarem esse endereço e localizar toda a matéria, porque ali vai estar o que ela diz. O que ela diz a respeito do que o padre falou, dessa possibilidade de contato com o mundo espiritual. Aí a gente entende plenamente, na íntegra, essa manifestação do professor Aquino. Então veja, ele se baseia, né, que isso é impossível reconhecer, a Igreja Católica não reconhece, porque é proibido pelas Escrituras. E quando ele fala que é amplamente explicado pela parapsicologia, ele vai dizer que os fenômenos mediúnicos não têm nada de transcendental, são apenas expressões do psiquismo do médium. Então, esse contato, essa manifestação
de um espírito através de um médium não seria uma manifestação, não seria um espírito se manifestando através de um médium, mas apenas o psiquismo de uma pessoa, que ele chama aqui de médium respectivo, que estaria falando. Então não teria nada a ver com o mundo dos mortos, com o mundo espiritual. Seria algo produzido por aquele médium. Então ele desacredita dessa comunicação. A razão pela qual é proibida a consulta aos mortos, segundo ele, não é o falso pressuposto de que as comunicações incomoda, atrapalha os mortos, mas deve-se simplesmente ao fato de que isso não passa de uma crendice ou superstição. Então é assim que o professor Aquino, segundo ele também, a Igreja Católica entende dessa forma, que essas manifestações, essas comunicações, elas não passam de uma crendice ou de uma superstição. Mas qual é a base, qual é a raiz? A proibição que está lá nas Escrituras, no Velho Testamento. Então veja como esse conceito ainda está muito arraigado em determinadas religiões. É por isso que eles abominam o Espiritismo, e basicamente o que eles têm contra o Espiritismo é isso, que o espírita conversa com os mortos, evocam os mortos, então não é uma doutrina séria, não é uma religião séria, é algo condenável por Deus, etc, etc. E aí, eles, por ignorância, como eu digo, ignorância no sentido de não conhecer, de não expandir o conhecimento, ficar preso àqueles dogmas, aquela fé até meio fanática. Então, para eles, nós somos loucos, nós temos pactos com o demônio, com tudo aquilo que é errado. Então, veja o que é a falta de conhecimento. Eu coloquei aqui nesse slide, inclusive, o endereço para quem quiser consultar na internet, achar esse artigo desse professor Vicente Jara, que é um especialista da RIES, Rede Ibero-Americana de Estudo de Seitas. Esse artigo foi publicado no dia 12 de agosto de 2021. E é interessante que nesse artigo ele vai citar o porquê que as pessoas têm interesse em fazer a comunicação com os mortos. Então ele vai dizer que, em primeiro lugar, o que pode motivar as pessoas a ter esse contato, a manter esse contato, que na verdade são adolescentes, via de regra, meninos, que tentam fazer essa comunicação mais como uma brincadeira, para que eles, os meninos, se afirmem dentro do grupo como pessoas valentes, pessoas que têm coragem. Então eles vão tentar conversar com os espíritos para penetrar nos âmbitos desconhecidos, o que pode supor um desafio para fortalecer a sua posição, a posição daquele jovem, dentro de um grupo de amigos. Então, olha que coisa assim primária. Isso daqui lembra, antigamente tinha a brincadeira do copo, os jovens ali, as crianças se reuniam e punha o dedo no copo, e o copo andava, e ali o espírito respondia. Então ele está dizendo que um dos motivos é esse, adolescentes, sobretudo meninos, que fazem essa brincadeira como forma de afirmar-se no grupo. Nesse slide, o professor vai dizer que o segundo grupo, que é o mais frequente, formado pelos que sentem a necessidade de falar com uma pessoa morta, um desencarnado, que, via de regra, seria uma pessoa próxima, um ente querido, alguém que houvesse um afeto, alguém da família, um amigo, etc. E as razões podem ser variadas. Então, quais seriam essas razões variadas? Saber se a pessoa está bem ou para onde ela foi, a necessidade da pessoa que ficou encarnada de voltar a ver quem partiu.
inclusive às vezes porque teve remorso, teve alguma briga, alguma discussão, então gostaria de pedir perdão para aquele que partiu, aquele que está no mundo espiritual, pedir perdão diante dos fatos que aconteceram na vida, das encrencas, das brigas entre eles. E por fim, o terceiro grupo, que é bem diferente dos anteriores, encontram-se aqueles que praticam esse tipo de contato com os mortos porque desejam ter acesso a fatos desconhecidos, ter acesso ao futuro ou o que há depois da morte. Então, o que se busca nesse caso é se adiantar aos acontecimentos, né? Buscar o que vai acontecer no futuro. Dá para vocês que estão no plano espiritual informar para a gente o que vai acontecer? Né? Conhecer as coisas ocultas, utilizar dos amigos, das pessoas que estão no plano espiritual, para que eles nos protejam, nos ajudem a resolver as coisas. Então, veja só, ele elencou 3 coisas, né? O primeiro, os jovens que fazem por brincadeira, geralmente menino, que quer se firmar no grupo. O segundo grupo seria aquele que então quer saber de um ente querido, como é que está, etc. E o terceiro grupo é esses que tentam usar dessas informações, que ele chamaria de informações privilegiadas, com relação ao futuro, saber coisas do futuro. Em nenhum instante esse professor vai dizer o seguinte: não, o objetivo é conversar com esses espíritos que estão sofrendo, portadores de uma série de problemas, e nós aqui ajudar. Então veja, eles sempre procuram um motivo que não é verdadeiro, que não é correto, que não é certo, para desqualificar esse contato que o Espiritismo faz com os nossos irmãos desencarnados. E para concluir esse nosso estudo do capítulo 11, aqui tem o depoimento desse professor e pastor Adolfo Semos Soares. Ele é da Bolívia, né? Ele é da Igreja Adventista. Então eu coloquei aqui no rodapé desse slide, inclusive, o texto, o artigo que ele publicou. Aqui está a biografia dele, uma fotografia dele. Nós vamos ver nesse texto o que ele afirma. Então a gente viu nos slides anteriores posicionamento da Igreja Católica. E aqui nós estamos vendo então esse pastor que é do Centro Universitário Adventista de São Paulo. Trabalhou na UNASP, né? Que é esse centro universitário. Atualmente ele é pastor, atua como reitor, diretor do Espírito de Profecia, Divisão Sul-Americana. Enfim, cliquem aí nesse endereço que vocês vão ter acesso ao artigo que ele fez e que a gente vai ver um pouquinho no próximo slide. Então vamos ver o que o professor Semo nos diz no artigo, né? Ele é da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele cita um trecho de Eclesiastes, do livro Eclesiastes, capítulo 9, versículos 5 e 6. Ele vai dizer assim, diz o versículo: pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa, e já não se tem lembrança deles. Para eles, o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Então, na visão deles, né, dos adventistas, e podemos extrapolar isso para os nossos irmãos evangélicos das mais diversas denominações, vejam um entendimento. Quer dizer, a pessoa que morreu, ela acaba, some, desaparece, pelo menos é essa a impressão que dá. Como ele diz aqui, os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa. O amor, o ódio, a inveja já desapareceram.
pois nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Então, reencarnação nem pensar. Esses irmãos nossos, deles, segundo a visão, né, dessas igrejas pentecostais, neopentecostais, a pessoa morre e o espírito fica dormindo, esperando até o dia do juízo final, quando Jesus retorna e arrebata todo mundo. Então aí há o processo da ressurreição, do espírito se reunir à carne, aquele corpo ao qual ele tinha fisicamente, que as ciências provam por A mais B que isso é impossível, né? O corpo desintegrou, está desintegrado. Ele retorna à terra, como está inclusive no Antigo Testamento, do pó viestes, ao pó voltarás. Então veja, esse é o entendimento. Continuando no livro Levítico, capítulo 20, versículo 6, o professor, nesse artigo, ele coloca esse versículo que diz o seguinte: se alguém se dirigir ao que evocam os espíritos e aos adivinhos para se entregar às suas práticas, voltarei minha face contra esse homem e o afastarei do meu povo. É Deus dizendo isso, né? Quem adotar essa prática de conversa, de comunicação com espíritos, eu voltarei a essa pessoa a minha face contra ela e afastarei de meu povo, como se fosse um castigo, uma punição para quem faz isso. Né? E encerra dizendo, no capítulo 20 do mesmo livro, versículo 27, todo homem ou toda mulher que evocar os espíritos ou se der a adivinhação, será punido de morte. Lapidá-lo-ão, seu sangue recairá sobre ele. Quer dizer, será lapidado, será apedrejado e o seu sangue cairá sobre ele. Isso para quem tentar evocar, comunicar com os espíritos. Então vejam, no Antigo Testamento existe em profusão, em quantidade muito grande, passagens condenando. A base foi o que disse Moisés. Mas nós entendemos porque Moisés disse aquilo. No início do estudo nosso, ficou claro porque que Moisés precisava parar com aquilo. Porque as pessoas estavam subvertendo a ordem das coisas. Algo que deveria ser bom, divino, importante nesse intercâmbio entre o mundo físico e espiritual, se adotou uma prática que visava apenas com as adivinhações se ganhar dinheiro, ficar rico com isso. Então Moisés entendeu que precisava, naquele momento, naquelas circunstâncias, parar com tudo isso. Então veja, repito, no Velho Testamento há profusão, advertências nesse sentido de quem mantiver, né, quem tentar manter essa comunicação com o mundo espiritual deve ser lapidado, como está aqui, né, até seu sangue cair sobre aquela própria pessoa, né, matar, morrer. Então é por isso que a gente entende, muitas religiões condenam o espiritismo, porque eles dizem exatamente isso, que a gente fala com os mortos, que isso é contra a lei de Deus e que, portanto, nós não somos cristãos. Nós não seguimos os ensinamentos do Cristo. Mas como a gente pode ver, tudo não passa de desconhecimento, né, daquilo que deveria ser do conhecimento, de domínio de todos. Muitas religiões ainda se apegam a esses textos extremamente antigos, sem entender a sua essência, o porquê daquilo, e simplesmente continuam até os dias de hoje discriminando o movimento espírita com base nesses argumentos. Quem sabe um dia esses nossos irmãos possam estudar, se aprofundar um pouco mais e entender a importância desse intercâmbio, que não é outro, como a gente viu em slide anterior, o aspecto moral, religioso, dá conforto, dá um pouco de paz, de tranquilidade a esses nossos irmãos que desencarnam em situações
muito difíceis, né? Esse é o papel do espiritismo, do trabalho mediúnico. Não é ganhar dinheiro com adivinhação, com essas coisas. Isso o espiritismo condena com veemência. Então é isso, meus amigos. Espero que com esses artigos, com essas explicações, tenha esclarecido, contribuído um pouco, deixar um pouco mais claro o porquê, né, que certas coisas ainda acontecem, porque que há esse estigma em relação a nós espíritas. Recomendo, claro, a leitura do capítulo 11, cada um tem que ter a sua leitura, o seu ponto de vista. Isso que nós vimos nesse estudo é apenas uma singela contribuição para o entendimento. Então, desejo a todos um bom estudo, uma boa sorte. Daqui para frente vem as comunicações, a parte 2 do livro, que são as comunicações dos espíritos, né, que nos trouxeram as informações através de Allan Kardec. Então, desejo um bom estudo a todos, uma boa sorte e um grande abraço.